sucinto hoje, para liberar vocês mais cedo, porque eu sei que para vocês poderem estudar esse tipo de coisa, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez à aula de programação avançada. A gente já está chegando nos finalmente, então a gente ainda vai falar algumas coisas no curso que eu acho que são assuntos que eu acho que são interessantes, que eu acho que são importantes. A gente deve falar um pouquinho mais sobre requisições MQTT e REST, sobre testes, WebSockets, Next.js, que eu vou começar hoje com vocês, para vocês instalarem e fazerem algumas coisas. Eu acho que é um framework interessante para quem está trabalhando com essa parte web e mobile, né? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com React Native com vocês. Então, uma semana. Isso daria mais ou menos mais umas 3 semanas daqui para frente, né? Que é mais ou menos o que a gente ainda tem de curso para vocês também poderem fazer o trabalho. E, né, a gente começou na aula passada a falar sobre, né, tipo, o plano de negócio, né? Eu deixei um link sobre o plano de negócio com vocês, falei sobre o modelo de negócio, né? E a gente conversou muito nas últimas aulas sobre, desde o começo do curso, sobre o que é ter um negócio, o que é empreender, como empreender com computação, né? Como é que vocês podem trabalhar remotamente, né? A gente viu que alguns empregos fora do Brasil com trabalho remoto, eles funcionam bem, porque tem muita questão do part-time job, então você poderia estar trabalhando num emprego remoto e usar, por exemplo, a cotação do dólar, a cotação do euro, a cotação do dólar canadense a favor de vocês, tá? Mas digamos que você já está no final do curso, isso já é uma das suas últimas disciplinas, eu não sei se é, eu não sei se não é, eu não estou entrando nesse mérito, tá? Então, mas o que eu quero saber é, tipo assim, mas aí você se decidiu que você não quer trabalhar remotamente para ninguém, você não quer necessariamente também ser um empregado, você quer abrir o seu próprio negócio e você quer começar, tá? Então você tem uma ideia de uma aplicação, né? Você escreveu lá o seu plano de negócio, você achou o seu plano de negócios consistente, né? Você achou que dá para você ganhar dinheiro com o seu plano de negócio, né? Você achou que dá para você ir para frente com ele, né? Você tem uma série de parceiros, né? E você quer começar, né? Tá. E daí por onde a gente começa? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Vocês estão aí? Faz um MVP. Tá, mas faz um MVP para quê? Como é que seu eu, produto. como é que eu saio de um plano de negócio, né, e transformo isso realmente numa empresa? Aí O realmente MVP é o seu produto, né? O MVP é uma primeira versão do seu produto que você vai usar para várias coisas. Você pode usar ela para um pitch, você pode para um pitch não necessariamente. Você vai usar ela para mostrar para alguém, para testar o seu produto, né? Você pode usar fazer um MVP para várias coisas. Ele é uma prova de conceito. Ele é para mostrar que a sua ideia funciona. Para que você faz? Mas como é que você sai do teu produto e vai? Como é que você sai da tua ideia? Como é que você sai de você ser um bando de pessoas que querem abrir uma empresa para ativamente ter uma empresa? Com todas as benesses e problemas disso que vocês têm. Ou então, mais especificamente, como é que você pensa a parte de custos da sua empresa? Né? Porque se você quer começar, isso custa dinheiro. Isso realmente custa dinheiro. Tá? Se você quer começar, isso realmente tem um custo financeiro agregado. Tá? Então, essas são coisas que a gente precisa estar pensando desde o começo. Então, como é que para onde é que a gente vai a partir disso, né? Como é que para onde é que a gente vai, o que eu preciso estar fazendo para que essas coisas deem certo. Então, digamos assim, você se juntou com mais 5 colegas seus e você quer abrir uma empresa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Antes, assim, você bolou a ideia, tem o MVP, né, sabe o que vai fazer, sabe como vai cobrar, e
Beleza. O que vocês imaginam? Qual é a primeira coisa que vocês devem fazer? Formalizar a empresa. Como se formaliza uma empresa? Ideias? Cola? Vocês estão colando? Como formalizar uma empresa no Brasil? O que eu sei é que você pode abrir uma MEI, né? Não sei se... Mas assim, não é mais um empreendedor, o empreendedor individual. Não sei não. Não é mais um empreendedor individual, estou falando uma empresa bastante. Então tem vários documentos necessários, você precisa de uma série de coisas, né? Tem aqui um passo a passo que eu encontrei, né? Que eu vou passar para vocês, né? Ele é bem tranquilinho de você seguir, né? Mas coisas que são importantes aqui. Lembra quando eu falei para vocês que quando você trabalha como desenvolvedor remoto para uma empresa estrangeira, você deveria ter um contador? Então, na verdade, o que você tem que fazer é o contrato social da sua empresa, né? E o registro na junta comercial, ter um alvará de localização e funcionamento, uma inscrição estadual, licença nos órgãos de regulação, né? Então, tudo isso são coisas que você tem que fazer. Eu vou colocar essas dicas, esses documentos para você aqui, né? No chat com vocês, depois eu vou colocar lá no link, lá no Classroom para vocês. Mas a ideia é o seguinte, uma vez que você, né, chegou à conclusão de que você tem que abrir a empresa, você precisa juntar a documentação necessária. Para que você comece a avaliar dentro do teu custo, dentro do custo do teu produto, qual é o custo da burocracia. Lembra ali que no plano de negócios tem uma parte que é a parte do custo, né? E esse custo da burocracia tem que estar, né, implantado. Localização, você só consegue abrir uma empresa se a tua empresa tiver um endereço comercial. Como você consegue um endereço comercial? Ou você aluga um imóvel comercial, ou você aluga um espaço de coworking, né? Até bem pouco tempo, em empresas, o MEI, você pode usar o seu endereço pessoal como endereço comercial. No caso da microempresa, não, eu acho que não pode mais. Você já pôde há um tempo atrás. Acho que no caso da microempresa, você não pode. Você tem que ter, ou numa empresa realmente, né, não uma microempresa, mas uma empresa mesmo, uma pequena empresa, você precisa de um endereço comercial. Então, esse tipo de coisa tem que entrar no custo, porque isso é um custo fixo. Ah, mas eu estou abrindo a empresa com meus amigos, a gente só vai começar a ganhar dinheiro quando a empresa der dinheiro. Beleza, mas vocês pagam como? Né? Vocês convivem do que? A gente juntou o dinheiro, a gente não vai pegar dinheiro de ninguém, tá? Então, beleza, vocês vão lá para um negócio, e aí vocês vão fazer o deploy da tua aplicação, vão trabalhar no coworking, ou então é o coworking mais barato que vocês tiverem, só para ter um endereço comercial e uma secretária, para atender as ligações que vai redirecionar para os celulares de vocês. Vocês vão ter uma página na web que vocês vão mesmo fazer. Tudo bem, tudo isso é beleza, vocês conseguem economizar uma série de coisas. Mas aí entram algumas questões que vocês têm que estar muito cientes, né? Por exemplo, assim, ó, decidir o modelo de negócio de vocês. Né? Se dentro do meu modelo de negócio eu vou estar ganhando dinheiro desde o começo, por exemplo, eu não posso ficar sem ganhar dinheiro, então a empresa vai me pagar, então eu tenho um prolabore. O que é um prolabore? Um prolabore é um salário que o dono da empresa tira para ele, além do lucro. Né? Então, ele diz assim, olha, se eu estou me dedicando à empresa tantas horas, eu vou tirar, além do lucro, um salário para mim. Tá? Isso é muito comum em empresas que você tem mais de um sócio, mas só um dos sócios está ativamente, diariamente na empresa. Esse cara, além da divisão dos lucros, ele tira o prolabore. Tá? Coisas que vocês vão ter que considerar. Custos de infraestrutura, né? Eu estava conversando com um colega de vocês, não sei nem se ele está aí hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caio, você está por aí? Não, tá não. E a gente estava falando sobre o padrão serverless, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final do curso. O que é o serverless? É você, na verdade, fazer o deploy da sua aplicação diretamente para uma plataforma de nuvem como a AWS, como o Google, como
sei lá, como é uma Azure, né? Cláudio, mas qual é a graça disso? A graça é que você não se preocupa com a infraestrutura. E qual é o ruim disso? O ruim disso é que é caro. Numa startup pequena, eu acho que o serverless faz muito sentido. Você fazer o deploy direto da tua aplicação na AWS, na Azure, na Google Cloud. Por quê? Porque primeiro que o tráfego ele não é tão grande assim e você não se preocupa com o custo da infraestrutura, né? Que o custo inicial de infraestrutura é muito caro. Então você aluga a infraestrutura sob demanda. Isso faz muito sentido para uma empresa pequena e tira de vocês a preocupação com a infraestrutura. Pô, isso é muito legal. Isso é, teoricamente, isso é excelente. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, assim, serverless não é que não tenha servidor. Serverless é um paradigma de programação, de desenvolvimento, que diz o seguinte: o problema do servidor não é meu, eu estou contratando isso de uma outra pessoa. Só que isso tem um custo. Como você coloca isso no custo da tua empresa? Como é que você mede esse tipo de coisa? Como é que você mede a subscrição do teu... De pessoas, né? Pensa no teu produto. Se o teu produto ele é feito... Uma coisa que eu tenho visto muito recentemente é uma galera que vai abrir uma empresa, aí eu pergunto, beleza, mas como é que vocês vão ganhar dinheiro? Ah, com propaganda. De quem? Ou vocês só vão ter algum retorno quando começar a ter propaganda? Ah, mas o Google é assim. Mas o Google domina a web, galera. O modelo de negócio do Google não era cobrar de quem usa, era cobrar de quem anuncia. Então começa a ter um problema aí porque o caixa não fecha. Se você vai regularizar, você vai ter um endereço comercial. Se você vai ter um endereço comercial, pelo menos isso é custo. Fora que você... Né, máquina. A gente vai usar nossas próprias máquinas. Eu também já ouvi isso. Né? É claro que vocês vão usar as próprias máquinas de vocês. Eu não tenho problema. Isso não é um problema. A questão não é usar ou não usar as máquinas de vocês. A questão, ou como eu costumo brincar, né? O buraco é mais embaixo. Isso tem um custo. E se a máquina quebrar, quem é que paga? Sai do próprio bolso de vocês? Ou isso é da empresa? E se vocês forem contratar uma pessoa, essa pessoa tem que ter a própria máquina? Ah, mas se eu trabalhasse de casa, eu estaria usando a minha própria máquina, mais ou menos. A B2W, no trabalho remoto, ela deu um notebook Dell para cada cada uma das pessoas que estava entrando na B2W para esse trabalho remoto. Né? O Google, quando você entra no Google, ele te dá um notebook. Normalmente um MacBook. Trabalho remoto. Como é que isso fica dentro do custo da empresa de vocês? Então, nessa questão de você abrir uma empresa, você tem que fazer que no momento que você deixou de pensar em ter uma empresa e passou a ter de verdade uma empresa, você tem um custo, que são os impostos. Você vai ter um custo que é da localização. Você tem um custo que é de infraestrutura, né? Porque a tua aplicação ela existe. Ninguém vende mais o software em caixinha, né? Você tem o custo que é do contador. Então, esses custos eles têm que estar no deploy da tua aplicação. Da tua aplicação, não, no deploy da tua empresa. Esses custos, vocês vão ter que saber uma coisa que ninguém fala para vocês, mas que é muito severo, que é o seguinte: no começo, a tua empresa está no vermelho, sim. Ela começa no vermelho. Ela vai ficar no vermelho durante um tempo. E o que acontece é que muitas empresas que começam tipo assim, no vermelho, elas nunca vão sair do vermelho. Só um instante, pessoal. Então, esse custo, né, tem que estar expresso. Vocês têm que saber o quanto, tem uma noção de em quanto tempo vocês vão recuperar esse investimento inicial. É por isso que as pessoas vão atrás de investidores anjos, para cobrir esse custo inicial, por menor que ele seja, muitas vezes a gente não tem. Por isso que as pessoas vão para a incubadora de empresa, porque esse custo do contador jurídico, a incubadora tira, mas a incubadora cobra R$800 por mês para você estar numa incubadora. É o caso da incubadora da COP. Mas R$800 por mês te dando o espaço para você trabalhar,
olha, você não está mais trabalhando de casa, você está trabalhando no espaço da COP. Com assessoria de imprensa, assessoria jurídica e assessoria contábil, cara, isso é vantagem. Só um instante. Desculpa, pessoal, estou com algumas situações aqui complicadas, mas vamos resolvendo aos pouquinhos. Então, assim, estava falando justamente sobre essa questão de vocês terem a empresa de vocês, né, da empresa ser um negócio que vocês têm que tornar sustentável, que vocês têm que ter uma estrutura, né? E aí, o primeiro momento da empresa, tá, o que muitas empresas hoje em dia fazem também é lançar 2 produtos, um de ganho imediato, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa sei lá, venda de ingressos para jogo de futebol, tá? Eu, planejo a tua temporada para você, né? Por incrível que pareça, tem empresa desse tipo que faz esse tipo de serviço, né? E ao mesmo tempo o cara vai dar um treinamento, como melhor apresentar, porque o treinamento é um negócio que o cara consegue ter um retorno rápido em pouco tempo e isso entra para o caixa da empresa. Né? É um tipo de produto que no primeiro momento que você abre a empresa, ela já começa a te dar retorno mais ou menos fixo. Então tem uma troca aí, é uma estratégia você ter mais de um produto, né? Um produto que é algo que você vai abandonar e o produto que vai ser o cerne da empresa. Não sei se vocês já ouviram falar da Claves Segurança da Informação. A Claves é uma empresa excelente, que ela é nascida da UFRJ. É uma empresa que faz produtos de segurança, consultorias de segurança, e durante muito tempo o que mais segurou a Claves, né, no primeiro momento da empresa, foram os treinamentos deles em segurança. E nesse meio tempo eles foram adquirindo clientes, foram adquirindo reputação, foram fazendo produtos de segurança, e cada vez mais eles nunca chegaram a abandonar os treinamentos, porque os treinamentos deles são muito sérios, são muito bons, né? E deram muito certo mesmo, né? Eles ficaram bastante conhecidos com os treinamentos, mas hoje a maior parte da receita da empresa já é com os produtos e com as consultorias que eles dão. Então, uma coisa que nasceu como um side, como um dos lados da empresa, acabou, né, tipo assim, permitindo que a empresa realmente tivesse a ordem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão aí? Sim, estou.
Tô Beleza. entendendo, sim. Perfeito. Então, né, tô vindo. Não tô falando de uma gravação. Inclusive eu conheci a Clave já. Não, o pessoal, cara, eles foram meus. Alguns deles foram meus veteranos, outros foram meus calouros na graduação. Então, assim, conheço eles de muitos anos. Né? E a empresa está dando muito certo. Né? Foi incubada, da incubadora foi para o parque, se eu não me engano. Do parque eles foram lá para o Flamengo, acho que estão no Flamengo até hoje. Então, assim, é um caso de sucesso sair da UFRJ, não é a única, tem vários casos de sucesso de empresas saídas da UFRJ. A UFRJ os alunos têm conseguido dar resultado, dá muito certo, né? É bem legal e tem sido muito positivo. Muito bom. Tá bom? Não, então assim, desculpa que eu recebi um. Recebi aqui uma chamada, enfim. Tá, então assim, sobre essa questão da empresa, é uma coisa que vocês têm que planejar caso vocês queiram trabalhar. Uma vez que você tem esse produto e você tem essa planilha de custos, você consegue trabalhar nesses aportes. E aí, uma pergunta que eu vou fazer para vocês: qual a diferença entre uma empresa e uma startup? Do ponto de vista legal. A startup inovadora, é isso que eu Do ponto escuto de em vista tudo, que é legal. uma... Legal. Legal, acho que nenhum, sei lá. Não tem nenhum. O que faz? Não tem nenhum ponto. Uma startup, né? É uma empresa com pouco tempo, em geral, que trabalha com produtos com uma troca muito rápida de produtos, né? Então, de certa forma, a Uber, ela pode ser considerada uma startup, podia ser considerada uma startup até bem pouco tempo atrás, né? Do ponto de vista legal, aqui no Brasil não tem diferença, né? Em alguns lugares do mundo, você tem incentivos fiscais. Então, tipo assim, você saber, por exemplo, se você vai entrar no mercado de produtos veterinários, você quer abrir uma pet shop, você não está tendo uma startup. Agora, se você vai abrir um aplicativo, né, tipo um Uber dos pet shops, você pode ser que você esteja trabalhando como startup. Por que isso é importante? Porque alguns editais vão cobrar das empresas que elas sejam startups. E ao cobrar das empresas que elas sejam startups, né, tipo, normalmente a gente está falando de empresas legalizadas. Então, entendam, esse passo da legalização, que em geral, eu botei esse passo a passo aqui, esse Conta Azul, na verdade, um escritório de contabilidade relativamente famoso, tá? Então, é muito importante. Né, tem o guia para formalização do Sebrae também, né? O do Sebrae eu acho até mais conservador, então você assim, é muito importante. Eu tive muito trabalho para fazer a formalização da minha empresa, né? Há uns anos atrás, quando eu quis trabalhar com isso, né? Tem um custo, né? As juntas comerciais elas cobram, então só para você abrir um CNPJ, às vezes, você vai gastar aí uns 4, 5 mil reais. Não tem o que fazer, tá? Então, esses são modelos de trabalho que vocês vão ter que ter. Então, você normalmente vai ser o MEI. O MEI tem uma limitação anual hoje em dia de 81 mil reais, né? A microempresa é até 360 mil reais por ano, né? A empresa de pequeno porte vai até 5 milhões por ano. Então, a minha opinião pessoal, 360 mil reais por ano é 30 mil reais por mês, né? Num primeiro momento, dependendo do que for, você trabalhar com uma microempresa, né? Uma microempresa tem um ME, principalmente, por exemplo, se você quiser ser uma empresa de consultoria, que seja você e mais uma pessoa, onde vocês desenvolvem soluções ou dão treinamentos para empresas. Se é uma microempresa, não é um problema. Agora, né? Se a empresa começar a crescer, vocês têm que definir o que a gente chama de natureza jurídica, né? Se ela vai ser uma empresa individual de responsabilidade limitada, o que quer dizer uma empresa individual de responsabilidade limitada? Né? Se você é uma empresa individual,
o teu patrimônio pessoal fica preso com a empresa. Mas você não precisa de capital para ter o CNPJ. Se você é uma empresa individual de responsabilidade limitada, você não é, você também é o único sócio, mas você não vai responder com seus bens pessoais pela empresa, né? Se você é uma sociedade limitada, né, uma SLU, não tem a necessidade de um capital mínimo e não tem risco de você trabalhar. Só que você precisa de um patrimônio, você precisa, né, você vai ter uma cobrança de imposto maior. Se você tem uma sociedade limitada, você tem mais de um sócio que vão contribuir com bens para a formação do capital da empresa, né? E a responsabilidade dos sócios vai ser restrita a esse capital social. Ou seja, a empresa é responsável pela própria empresa. Então, dependendo, quanto mais responsabilidade você tem na abertura da tua empresa, mais impostos menos impostos você paga. Mas quanto menos responsabilidade você tira, mais garantias você tem que dar. Entendeu? Então, por exemplo, uma sociedade, para você ser uma sociedade limitada, né, uma LTDA, você precisa de mais de um sócio. E você tem que ter e a tua empresa responde somente pelo capital social. É o que a maior parte das empresas faz. Abre-se uma empresa com uma LTDA e busca-se um investimento anjo. Pronto. Se você está com uma sociedade limitada unipessoal, é como a LTDA, só que para uma pessoa só que você tem um risco maior, né? Então, né, e aí vocês têm que tomar um pouco de cuidado sobre os órgãos regulatórios, né, porque uma vez que você registrou, definiu a tua natureza jurídica, né? Aí você tem que, quando você se fiscalizar nos órgãos regulatórios, vocês vão ter que vai escolher as atividades que vocês vão exercer. Então, tem a tabela chamada tabela do CNAES. Eu vou passar essa tabela do CNAES aqui para vocês, pelos CNPJs, que isso que vai definir o que vocês podem fazer. Cláudio, como assim? Se você se regulou, entrou em determinado órgão, né? Vou pegar aqui um cara de tecnologia da informação, né? Você pode ter mais de um elemento você pode ter mais de uma coisa que você pode fazer, mas você tem que registrar cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, aqui, estou pegando esse caso aqui da tecnologia da informação e eu vou pegar um de treinamento. Isso é a coisa mais comum, como eu falei para vocês, tá? É o caso da própria Claves, né? Não é esse que eu estou colocando. Então, aqui, né, você tem que definir o que você vai fazer, né? Quais são as atividades, porque se você vai ser fiscalizado, se você estiver exercendo alguma coisa que não está nessas atribuições que a sua empresa disse que faz, você está ferrado. Então, por exemplo, se você está dando consultoria, você não pode vender. Se você está dando consultoria, você não pode vender, tá? Então, né, se você está dando treinamento, você não pode vender. Se está vendendo, né, você tem que ter isso nas atividades. Assim, então, a atividade principal é aquela que a tua empresa vende e a atividade secundária é aquela que, eventualmente, você vai realizar. Então, na verdade, você pode ser uma empresa de software que, eventualmente, dá treinamento ou para ganhar dinheiro, ou então, às vezes, para popularizar a sua marca. Aí eu volto na questão do copywriting. Eu já falei para vocês sobre a importância de você ter uma marca, da importância de você ter uma divulgação, da importância de você ganhar autoridade. Agora estou dizendo para vocês, além de ganhar autoridade, você tem que estar certinho com a lei. Eu estou batendo isso em todas as aulas. Você tem que estar certinho com a lei, tem um contador, não faz besteira, né? Olha a lei, olha como você vai fazer, porque senão você vai se ferrar. Assim, faz-se de preferência, tenta ser uma sociedade limitada, não associa o teu patrimônio ao patrimônio da empresa. Aqui no Brasil isso é muito complicado, as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Eu tive uma ex-namorada muitos anos atrás que ela trabalhou com um candão que a empresa do cara fechou. Faliu. E aí, só que o cara não era uma sociedade limitada, era uma empresa de muitos anos atrás. Então, assim, quando a empresa faliu, penhorou-se o patrimônio privado do dono da empresa para poder pagar os funcionários. Então, tipo assim, imagina o seguinte, você teve uma empresa durante muitos anos, no final da tua vida,
a tua empresa, né, passa uma situação difícil, vem a falência, e os bens pessoais que você adquiriu ao longo dos anos vão ser penhorados. E assim, mas, pô, é justo, os caras têm que receber o salário. Pô, eu sei que é justo, galera. Eu entendo. Agora, pensa o seguinte, esse cara que deu emprego, gerou receita, gerou imposto para o país durante esse tempo todo. No final das contas, se o negócio dele dá errado, ele paga com tudo que ele tem. Então, assim, é por isso que a gente escolhe esses regimes de tributação limitada. Porque tem o capital social, é como se fosse um espólio, né? É como se a empresa passasse a ser uma pessoa e ela tem um espólio a ser vendido. Então, isso é muito diferente e acaba o seguinte, né? Esse risco tributário que a gente tem aqui no Brasil faz com que muitas pessoas tenham medo de abrir uma empresa. Então, abrir empresa não tem mistério, você só tem que olhar a lei, né? Você tem que ter um contador para que te diga o seguinte, você tem que ter um contador até mesmo antes de abrir empresa, para você poder virar para ele e dizer o seguinte, olha, eu quero abrir empresa, mas eu não quero ter um problema. Eu tenho isso, e assim, Cláudio, mas o contador vai me cobrar por essa consulta. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, na vida de vocês, e que é um conselho de quem já fez muitas coisas na vida, é o seguinte, pague por bons serviços. Bons serviços, bons profissionais, bons treinamentos, bons não sei lá o quê, não são custos, são investimento em qualidade de vida. Um bom contador e um bom advogado te poupam horas e horas e semanas de dor de cabeça. Não economiza em coisas que são sérias. Economiza, tipo, no teu lanche, mas não economiza nesse tipo de coisa que pode afetar a tua empresa. Uma falha jurídica, uma falha contábil pode afetar o desempenho da sua empresa com multas altíssimas. Então, não seja bobo, né? Uma vez que você sabe, que você já definiu teu modelo de negócio, contratou um contador, definiu que tipo de empresa você vai ter, definiu a natureza jurídica, escolheu as atividades, agora você tem que saber o seguinte, pelo que você vai ser tributado. Você vai ser tributado pelo simples, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Cláudio, que bosta é essa? Ser tributado pelo simples é ser tributado por um programa simplificado de arrecadação de impostos, que vai reunir a maior parte, ou seja, se você está com dificuldade se você é uma pequena empresa, né, que fatura até 4,8 milhões de reais por ano, naquele modelo lá de MEI, ME e EPP, ou seja, de pequena empresa, empresas de pequeno porte, até pequenas empresas de pequeno porte, ou seja, até 5 milhões de reais por ano, você entra no simples, né? Então, assim, é bom, porque na verdade que você vai ter um boleto que você vai lá e paga, você vai ter uma tabela de pagamento e é isso, acabou. Né? Não tem mistério. Se vocês querem saber mais sobre o Simples, eu vou pegar aqui mais um artigo da Contabilizei, que é um blog de contabilidade que eu segui bastante durante o tempo que eu utilizei. Né? Então, sigam os seus contadores. Né? Eu tinha um contador, né? Pagava ele, só que eu pagava ele por serviço, né? Então não era um contador sempre. Lucro presumido, né? As empresas que fazem mais do que 5 milhões, ou seja, até 78 milhões, vocês conseguem trabalhar com lucro presumido, ou seja, você tem uma variação do teu imposto, então você sabe mais ou menos o quanto você arrecada ao longo do tempo, então você pode pagar em cima desse regime tributário. A alíquota varia entre 11% a 18% do faturamento, se eu não me engano. Cláudio, mas isso é alto para burro. É sim. Entuba. Se você quer estar na lei, é caro mesmo. E você quer estar na lei. Entendeu? Vocês terem uma ideia? Vocês sabem quem é o Silvio Meira? Já ouviram falar dele? Sim, não. Estou falando para as paredes. Coloca aqui no chat. Não, professor. Tá. Você já ouviram falar do César, o Centro de Engenharia de Software Avançado do Recife? Não. Eu vou assumir que não. Vou botar aqui, César. Centro de Engenharia de Software Avançada do Recife. Ela é uma empresa, né, que nasceu da UFPE, e o Silvio Meira era um professor de engenharia de software da UFPE,
e que, na verdade, é uma empresa UFPE que fomenta negócios digitais dentro de Recife. Recife é uma cidade grande, é um polo dentro do Nordeste, né? Então, na verdade, o César ele tem parceria com diversas empresas, né, como a Motorola, como a IBM, que gera cursos, que gera recursos, que gera formações. Eles abriram a própria faculdade, a própria pós-graduação, o próprio mestrado em problemas de engenharia de software, né? É um curso excepcional, de uma galera excepcional, que tem um know-how incrível, né, de cunho prático, né? E o Silvio Meira foi durante muitos anos o responsável. Ele saiu recentemente, uns 4, 5 anos, para abrir um holding de empresas, né? Ele quer criar o próximo unicórnio brasileiro lá em Recife. E ele é um cara com uma visão muito ampla, né? Inclusive, ele escreve para o UOL, falando sobre tecnologia. Ele é um cara, assim, fora de série. Ele é realmente um cara, assim, fora da curva, dentre os caras que são fora da curva, né? E ele deu palestra no FRJ já, um cara fantástico, né? E o que acontece? O César existe há mais de 20 anos, é uma empresa assim com muita estrada, e chegou um fiscal da prefeitura de Recife e falou o seguinte: eu vim aqui multar o César. O Silvio Meira, na época presidente, falou: multar por causa de quê? A gente é tão certinho, a gente faz tudo certinho, paga todas as contas, não tem por que multar a gente. Aí o fiscal falou, né? Isso é uma lenda urbana, tá, gente? Eu ouvi de uma galera que trabalhava lá no César isso, né? E virou assim e falou pro cara assim, olha, aqui em Recife a gente tem, sei lá, tipo, 2.000 leis diferentes. Em alguma, eu tenho certeza que vocês não estão, né, enquadrados. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Jamais... Tipo assim, tentem sempre o máximo possível estar dentro da lei. E se você não está dentro da lei, pague a multa. Não busque nenhum caminho alternativo. Porque o dia que você escolher um caminho alternativo, você vai ter que para sempre escolher esse caminho alternativo. Não sei se vocês entenderam o recado que eu quis dizer, né? Mas basicamente, trocando em miúdos, né? Não faça besteira com a sua vida. Né? Isso é muito importante, né? E isso acaba realmente falando sobre o que vocês têm que fazer. Tá? Lucro real é muito acima de 80 milhões, né? Vocês têm que ter um contrato social, né? O contrato social é a certidão de nascimento da empresa, nela que vão constar todos os dados, né? Quem são os sócios, endereço da sede, dever de cada sócio, né? Qual o ramo de atuação. Então, esse contrato social, ele precisa ser mantido. Separe todos os documentos necessários para efetuar o registro na junta comercial da tua cidade. E aí vale a pena você olhar se vale a pena abrir uma empresa no Rio, se vale a pena abrir uma empresa em Niterói, né? Durante um tempo era melhor abrir empresa em Niterói, então tinha várias empresas que atuavam no Rio, mas a sede era em Niterói. E às vezes a sede era um escritóriozinho super pequeno em Niterói e tinha uns escritórios enormes no Rio de Janeiro, porque era mais barato abrir uma empresa em Niterói e recolher os impostos por Niterói. Niterói achava isso ótimo, né? Então os documentos não são grande coisa. RG e CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, se você tiver, e cópia do IPTU ou documento que consta a inscrição imobiliária de onde a empresa vai estar instalada. Ou seja, por isso que a gente também pega um espaço de coworking, né? Então, dependendo da atividade, você tem outros documentos, mas são documentos de registro profissional. Agente de computação, basicamente, não tem. Então, é tranquilo. Aí você vai ter que obter um alvará de localização e funcionamento, né? Então, isso às vezes demora um bocadinho, então vocês têm que ter muita energia espiritual, né? Então, se você está planejando um negócio, se você já decidiu o que quer abrir, mas ainda está se bolando, está no final da faculdade, então você já precisa começar a pensar nesse tipo de coisa. E aí você vai fazer uma inscrição estadual ou municipal, e de acordo com o tipo de serviço, você vai ter que fazer uma inscrição ou no estado ou no município, né? E aí só aí você vai, né, descobrir vai poder abrir a tua empresa, né? E algumas empresas vão precisar da Anvisa, se você trabalhar, por exemplo, com alimentos, né? Mas, assim, o tempo em médio que o processo vai durar é 45 dias no Rio de Janeiro. São Paulo é um pouco mais rápido, né? Então, coisas que você não pode errar,
né? Você tem que estar com tudo isso planejado. Então, você tem que fazer o que eu chamo de uma simulação de abertura de empresa, de tudo que eu preciso. Teu plano de negócio, contrato social, essas coisas todas. Contrata um advogado para escrever para você. Não faz. Teve um cara, velho, que o maluco pegou um contrato social da internet e ele escreveu por cima. E aí só deu zica na vida do maluco, né? Não faz isso com a sua vida. Você merece mais. Você merece mais. Eu não quero que você sofra. Mas tem gente que implora para sofrer, né? Aí realmente fica muito difícil. Né? Outra coisa, não superestima o faturamento. Cláudio, mas a minha empresa vai dar muito certo. Você não sabe. Cláudio, mas você falou para a gente empreender que isso era muito legal. A aula de hoje está sendo um baita balde de água fria. Não é. Mas eu estou dizendo o seguinte, vocês têm que estar preparados para as coisas darem certo e para as coisas darem errado. É importante vocês terem uma ideia clara de quanto vocês vão faturar. É importante vocês fazerem. É muito comum você começar a tua empresa com um MEI, né? Porque o MEI em 15 minutos você tira, lança um produto e começa a ver o faturamento, né? Aí depois você transforma a tua empresa, né? Trabalha com um contador decente, dá importância para a burocracia, evita cometer erros contábeis. Existem várias empresas que vão ajudar vocês, mas o processo é esse. Eu deixei uma série de links com vocês, vou deixar mais um link, né, com vocês aqui no chat também, né? Leiam esses links, todo o processo para você abrir uma empresa vai estar nesses links. Não é difícil, só demora. Né? É tipo, não sei se você... Tem algum de vocês aí que é casado? Vou assumir que isso é um não. Até para casar demora, galera. Você tem que ir no cartório para abrir o processo, voltar em, sei lá, 30, 45 dias para ter um juiz. Pô, gente, demora. Até casar nesse país demora. Você não consegue entrar no cartório e sair casado. Abrir empresa, pior ainda. Agora, 45 dias que você demora para abrir uma empresa, são 45 dias que o Brasil está deixando de faturar com o teu negócio. São 45 dias que o país está deixando de capturar impostos, né? São 45. Então, isso é uma coisa que vocês deveriam lutar nos próximos anos, para que a gente tivesse essa aceleração e fosse mais fácil você abrir uma empresa, fosse mais rápido, fosse mais célere que vocês têm, né, que trabalhar. Né? Então, assim, gente, sobre isso dá muito trabalho. Eu estou falando só de fechar. Quando você for abrir, né? Estou falando só de abrir. Quando você for fechar, isso dá mais trabalho ainda também. Tá? Mas eu não vou falar sobre fechar a empresa, isso não. Você tem que ir em todos os órgãos, fechar tudo, pagar uma taxa para fechar a tua empresa, né? Também fecha a tua empresa com cuidado. Mas é isso, quando você já tem um contador, já tem um advogado, ele vai te explicar direitinho o que você tem que fazer. Tá bom? Gente, sobre isso, dúvidas, traumas ou desilusões? Tranquilo. Tranquilo? Sim. Alguém tem alguma curiosidade, coisa que vocês queiram saber? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui em frente. Tá. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre o Next.js. O Next.js é o meu novo xodó. É a minha o novo brinquedo que eu tenho brincado nas últimas semanas. Tá? Então, o Next.js, né, ele, na verdade, é um framework que vai funcionar em cima do React, né? Ele é um framework do React, né, para construção intuitiva de páginas. Ele tem ganhado popularidade muito, muito rápido. Aquele blog que eu mostrei para vocês, o Full Cycle, fez algumas lives sobre eles, né? Eu vou mostrar hoje algumas coisas, mas, por exemplo, né, vamos aqui. Eu vou aqui na página Download e vou criar uma pasta mkdir Next.js aula programação avançada. Vou dar um CD. Vocês não estão vendo nada, né? Porque eu esqueci de compartilhar a tela. Realmente, Cláudio, muito bom. Parabéns.
Então, eu criei aqui esse Next.js. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Dá para ver? Né? Vou dar aqui. Criei aqui. Sim, professor. Beleza, valeu. Vou dar aqui esse elemento, né? E uma vez que eu criei, eu vou criar aqui. Vou criar um comando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o npx, né? E eu vou querer que vocês façam a mesma coisa que eu. Criem uma pasta no computador de vocês, né? E abram o npm. Eu vou colocar aqui no chat o comando que vocês têm que dar. Não, exatamente. O que eu estou pegando? Eu estou pegando aqui um template. O que é um template? É uma aplicação vazia que a gente pode criar um pequeno blog usando esse Next.js blog. Tá? Então, deixa eu dar isso aqui também aqui, para vocês verem, para quem não quiser fazer, se quiser fazer depois em casa, né, poder baixar isso aqui. Né? Então, Cláudio, sim, gente, eu já testei isso antes da gente chegar na aula, porque eu não quero passar mais vergonha do que a média. Então, né? Então, se eu vier aqui, né, depois de criar, dar um cd nextblog, eu posso rodar o comando npm run dev, vim aqui no localhost, e ele abre aqui a página para mim. O que é legal, né, dessa aplicaçãozinha que eu peguei aqui? Ela tem uma documentação, alguns exemplos, coisas para você aprender, né? É bem legal, é a aplicaçãozinha padrão do Next.js, tá? Então, não tem mistério aqui, tá? Então, isso é bem tranquilo. Se eu for abrir aqui um novo folder, aqui vai estar a minha aplicação, e ele já aqui, os Node Modules, exatamente como é em qualquer coisa com Node.js, as páginas, e se você abre aqui, ó, o que ele está exportando aqui é bem parecido com o React, porque isso aqui é React por baixo, ele retorna uma página para a gente. Só que a gente quer fazer melhor do que isso, né? Então, qual é? Ele usa aqueles mesmos princípios de scaffolding que a gente vinha trabalhando, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, em Welcome to botar quiser trocar isso aqui para Olá, moçada. Olá, galera. Nossa, que coisa brega. Mas aqui ele já muda automaticamente, exatamente como era no React, exatamente como a gente queria, né, fazer, tá? Então aqui dentro da... Aí não sei se vocês já deram um comando, conseguiram abrir, viram a página. Me dá um feedback. Sim. Então aqui também. Uhum. Então aqui, esse index.js, o que vai acontecer? Tudo no Next.js, ele usa aquele conceito de scaffolding, né? Você tem algumas coisas que vão ser colocadas de forma padronizada. Então, eu vou criar aqui dentro dessa pages, estou aqui em pages, vou criar um novo folder, vou chamar ele aqui de posts, tá? E dentro desse post eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de first post. E nota, galera, até aqui, tudo que eu estou fazendo é exatamente o que tem na documentação do Next.js.
Agora, se eu vier... Você pode retornar isso sem ser string? Como assim? Acho que posso. Acho que não tem problema nenhum. Ele vai retornar justamente Eu acho que sim. Pronto. Primeiro post. Acho que a partir daqui do momento do return, ele vai pegar isso aqui tudo como objeto. Ele não vai pegar isso aqui nem como string, não. Ele já está esperando que isso seja um objeto. Isso aqui é meio mágico, isso aí. É. Cara, eu não precisei nem recompilar, gente. Eu só deixei rodando. E ele surgiu aqui na página e ele assumiu. Existe agora isso aqui, ou seja, o Pages. Lembra no Express, quando eu fazia aquele caminho com... Não sei se vocês já usaram bastante o Express, ou já usaram o Flask, né? Quem já foi meu aluno em Comp 2, eu uso bastante o Flask em Comp 2, justamente porque eu acho que tem uma estrutura de páginas legal. Mas agora ele cria essa estrutura de páginas como se fossem pastas. Isso é uma coisa muito legal que você vai ter do Next.js, que é bem interessante, e os arquivos vão estar aqui separados. Ou mais importante do que isso, em alguns casos, você vai ser capaz de gerar dinamicamente as pastas. Então, cria para mim agora alguma outra, não essa aqui default, mas cria alguma outra pasta aqui, cria mais um arquivo aqui, tipo um secondpost.js, cria uma pasta com outro path, só para vocês, né, trabalharem, né? Se vocês quisessem, tipo, então assim, se cria alguma outra qualquer coisa, sabe? Tipo, agenda, e segue para lá. Cinco minutinhos, galera. Enquanto isso, eu vou pegando uma água. Foi? Professor, era para criar esse novo diretório dentro de Pages ou era para criar fora? Dentro de Pages, dentro Pages é onde você vai ter o teu esquema de navegação. Então, o Pages index.js, você vai considerar ele como seu raiz, né? Agora, o que você vai fazer depois, agora você pode criar algum outro path, ou no próprio raiz, né? Ou uma outra pasta, tipo criar aqui aula, e dentro de aula criar aula1.js. Aí dentro do aula1.js, vou aqui e botar primeira aula. E quando eu aprendi Next pela primeira vez, quando eu comecei a mexer com Next, eu tinha... Como é que eu botei? Aula. Aula, barra... Chamei como? Primeira aula? Aula. Aula. Pronto. Então, assim, você vê que inclusive, o que dá para você o path é o nome do arquivo. Não é nem
o nome da tua função nem nada. É o nome do arquivo. Então, quando chama o nome do arquivo, ele executa a função que está aqui dentro. Né? Então, é um negócio que é bem direto de você fazer, e a curva de aprendizado do Next, ela é bastante boa. Eu, pelo menos, gostei. Né? Eu, que sou meio tapado, aprendi isso bastante rápido. Né? Achei, e acho que a documentação deles é muito boa. Eles fizeram com muito cuidado. Né? Eu posso vir aqui, né, adicionar mais elementos aqui, o import link, né, from link. Aí vim aqui no title e substituir isso aqui que joga para um link direto para jogar para um link, né, usando essa função read. E aí vou botar aqui dentro desse read algo como link, href, sei lá, aula, raiz, né, aula, barra aula1.js. Criei. Fecha link. E aqui substituir esse objeto. Cláudio, mas isso é muito ruim. É. E aí eu posso substituir aqui dentro do aula 1, botar mais coisas, né? Posso colocar aqui, ao invés de dar um return com esse elemento, dar um return dessa forma, assim, ó. Cláudio, o que era aquele read que eu estava fazendo lá? É o que eu estou dizendo, o seguinte, lê daquele documento ali. Ah, assim ainda vai botar o path. Não, o read, eu botei aqui, desse link daqui. Ou seja, quando eu clicar nesse link, você vai executar esse comando aqui e tudo que acontecer aqui dentro você vai colocar. Então, por exemplo, aqui, eu estou aqui com H1, eu quero botar aqui um H2. E aí eu posso chamar o próprio link. Não posso não, porque eu não importei. Então aqui estou criando um bloco que naquele read eu vou substituir isso tudo aqui por aquele elemento lá. Então se eu vier agora aqui
Viu só? Coloquei. Aí eu consigo listar. Então eu já começo a criar uma forma de navegar entre os meus elementos de página, né? Eu consigo, né, mudar elementos do meu client-side, do meu background o tempo todo, né? Não tem problema nenhum. Eu posso simplesmente, né, manipular esses elementos. Se eu começar a buscar, né, propriedades do background, eu consigo colocar, mudar isso em tempo real, né? Jogar isso para dentro dos meus elementos, isso não tem problema nenhum. Também é bem fácil de fazer. Eu posso trabalhar com arquivos estáticos, como, por exemplo, arquivos CSS, elementos de metadata, né? Posso botar figuras, posso botar elementos, né? A gente sabe que, por exemplo, em coisas como o Flask, né? O Flask obriga a gente... Para quem não sabe, o Flask, assim como o Django, são frameworks do Python. O Flask obriga a gente a ter uma pasta static para todos os arquivos estáticos, né? E referenciar de dentro dessa pasta. É legal, né? Obriga a gente a ter alguma disciplina em relação ao que a gente está fazendo. Porém, contudo, entretanto, né? Tem alguma dificuldade associada, tá? Então, o que eu vou pedir de vocês? Tentem agora aqui criar mais alguns links, né? Dentro desses próprios documentos que a gente está fazendo, para a gente, né, seguir em frente. Tá? Criem mais alguns links dessa mesma forma que eu fiz aqui, no arquivo aula 1, ou do arquivo que vocês estejam querendo, e tentem criar links, mais de um link para, sei lá, para algum outro lugar aqui, qualquer. Tá? Para o First Post, por exemplo. 5 minutinhos para vocês criarem.
Foi? Alô? Foi, não foi? Vocês ainda estão por aí? Calma aí. Ah, tem várias perguntas aqui. Isso não abre Best para Export, sabendo que estuda o projeto de uma pessoa só de horário path? Luiz, na verdade, se isso fosse verdade, né? Por enquanto, só front, Gabriel. Né? Se isso fosse verdade, Luiz, assim, isso aconteceria para qualquer projeto que faz scaffold, como, por exemplo, o Rails, o Django, né? Eles também sofreriam desse problema. Né? A grande questão não é E essa questão, mas essa pergunta é relevante. A gente tem como configurar os acessos, sim. Depois a gente pode ver isso mais para frente. É claro, assim, a grande questão de você trabalhar com Node.js é que ao mesmo tempo que você está lidando com front, você tá usando a mesma tecnologia para lidar com back-end também. Então, assim, isso cria algumas sincronias do ponto de vista de segurança. Mas separando bem as responsabilidades, separando bem, lidando muito bem com a verificação de caminhos, né? Isso é bem fácil de você, né, trabalhar, né? É bem fácil de você operacionalizar. Vocês fecharam? Ou vocês não chegaram nem. Mas vamos fazer o seguinte: se vocês não forem fazer, mas disserem mais assim, né, e eu perguntar, fecharam? Vocês dizem, fechamos. E aí eu vou fingir demência e vou seguir em frente, tá bom? E aí depois vocês seguem em casa, não tem problema não. Isso é um tutorial, isso não tem nada demais. Estou fazendo aqui. Ah, beleza. Então vou esperar mais uns 5 minutinhos para vocês terminarem. Colocarem mais uns arquivos aqui e testarem. Lembrando que uma vez que você deixa isso aqui rodando, você não precisa, né? É só atualizar, não tem problema nenhum. São 8h17, eu vou voltar a perturbar vocês. Conseguiu? Beleza.
Cláudio, desculpa, você pode repetir a última coisa que você falou? Eu tive um pequeno problema com água em cima da mesa. Vixe. Essa última coisa aqui, tentem criar um path separado, né, exatamente como esse aqui do link que eu criei, para vocês começarem essa manipulação. A grande questão é vocês criarem uma manipulação, né, não absoluta, mas referencial dentro do código de vocês. Tá? Deixa eu baixar aqui alguma imagem do Google Imagens. Sei lá, vou baixar imagens. Sei lá. Praia. Save images. Next.js, blog. Public. Images. Pronto. Então aqui, essa pasta aqui, public, ela vai ser a pasta de tudo que você vai querer, né, apostar. Então você pode salvar arquivos, chamar uma pasta de perfil, criar aqui uma pasta images, que seria o equivalente ao static do Flask, né? E esse é um diretório público, né? E aí você salvar a figura como o public images, e aí você vir aqui dentro do teu source e dar aqui um img source barra images barra praia ponto jpeg. Out. E aí, se tudo der certo. Eita. Calma aí, deixa eu besteirinha aqui. Sem dar import, não acho que não vai não. Tô falando besteira, gente. Termina com barra essa linha? O que foi? A linha que você colocou termina com barra. Termina, porque na verdade eu não quero abrir e fechar, só estou querendo colocar o mesmo elemento.
Então, qual é a ideia aqui, né? Qual a diferença, por exemplo, do Next para o Flask, né? A diferença do Next para o Flask é a seguinte, né? O Flask, ele é um gerador de páginas estáticas. Então, o código do teu back-end, ele vai gerar as coisas dinamicamente. Ele não vai gerar as coisas dinamicamente. Ele vai gerar, processar uma requisição e te devolver uma página HTML. O Next, ele faz diferente. Ele vai buildando conforme você vai colocando coisas. Então, assim, tradicionalmente, o que eu tinha feito ali? Tinha dado um IMG, né? Como se fosse uma página, por exemplo, um HTML padrão, né? Source alguma coisa, né? Tipo, lero. E aí, se eu venho aqui, ele vai dizer assim, tipo, cara, não tô achando um elemento React que faz isso, né? Então, isso é verdade, você não tá achando, né? Então, aqui. Ele vai estar buscando justamente esse const que eu estou colocando aqui. Então, crio um objeto que vai alinhar a minha praia, né? A minha imagem de praia. Pode ser que eu esteja colocando alguma coisa e a praia não seja isso aqui, né? Praia.jpg. Não, tá certinho. E o que é interessante é que eu vou conseguir não só pedir, mas eu posso botar alguns outros elementos, como... Uma pergunta, não pode ser porque ele não termina com barra image e você está terminando só com barra? Como assim? No final ali, você deve ter pelo menos o link new e depois fechou o link. Aí em cima você só abriu a image. Não, sim, justamente isso aqui é para eu não precisar abrir e fechar, entendeu? Uhum. É justamente para isso. É para eu poder fazer isso aqui, inclusive, ó. Aí no que eu abro, ele... Nossa, como é? E poder reutilizar esse componente. Então, a ideia é o seguinte, né? Qual é a ideia do Next? A ideia é que, ao invés de, por exemplo, se eu tenho uma página com 10 milhões, se eu precisar renderizar uma página com, sei lá, 100 mil figuras, tipo assim, uma galeria de arte, uma coisa nesse sentido assim, com o Next, eu não preciso gastar muito tempo nisso. Com o Next, eu consigo, né, fazer, né, isso dinamicamente, e isso não gastar muito elemento, tá? Não gastar muita energia, gastar muito poder de processamento, tá? Então, eu posso o tempo todo estar manipulando esses meus arquivos para trabalhar com esse tipo de questão, né? Para estar trabalhando, buscando essas... Então, cada um dos elementos, né, eles acabam sendo... Eu posso brincar aqui com esses meus elementos, né, e, por exemplo, pegar alguma coisa mais complexa, não complexa não, né, mas uma coisa um pouco maior, importar head, link, layout, todas essas coisas. E inserir, entendeu? Buscar coisas que eu vou ter e trabalhar, né? Então, o que esse componente layout faz? Né? Ele cria um diretório de alto nível chamado componentes e ele vai permitir que eu, através desse diretório de alto nível, comece a manipular outras coisas, comece a inserir mais coisas. Eu posso inserir dentro do layout CSS, eu posso começar a buscar, a colocar coisas dentro do meu layout para colocar. Então, esse layout, né, ele vai sempre estar buscando... Eu vou conseguir, a partir de agora, né, usar outros componentes que existem, que são componentes padrão, para poder manipular a minha página. Então, na verdade, eu acabo começando a construir as coisas com o Next de uma forma, né, que é muito parecida com o que eu vinha trabalhando antes, como se fosse um legozinho das coisas que eu quero utilizar, tá?
Então, não tem muito mistério, né? Isso tudo que a gente está fazendo aqui. Na verdade, é bem tranquilo. E aí eu vou mostrar para vocês Só pode ser JPG. Calma aí, deixa eu testar uma coisa aqui. Que se for... Qual o erro que tá dando? Ah, tá. Na verdade, eu vou ter que criar a pasta aqui do layout. Tá. Esses importes que você está fazendo são em referência àquele ponto .next ali em cima ou são pastas que existem no teu sistema? Então, assim, tudo isso aqui já existe. O head, o link, todas elas já vêm dos componentes Next que eu vou ter aqui, tá? E aí, algumas dessas coisas são coisas que são padrão, né? E aí você vai ter que decorar, por exemplo, o padrão. Então, você vê que o público, as coisas que vão ser públicas, vão aparecer aqui em público, né? As coisas que vão ser... que não vão ser de público, que não vão ser... né? As coisas que não vão ser públicos eu vou ter que colocar em algum outro canto, né? Então, assim, eu vou ter que chamar de alguma outra forma, criar, né? Então, assim, algumas coisas, por exemplo, aqui em Pages vão estar todas as pages do sistema, as coisas que vão ser públicas, eu vou ter uma pasta de layout, né? Então, não é um problema muito grande. Tá, calma aí. Deixa eu ver o que eu vou querer aqui.
Uhum. Componente layout que eu acabei de importar. Eu. Tá. Ele tá pedindo isso aqui. O widget vem. Tá. Ai, que coisa chata. Pronto. Ficou podre, mas funciona. Tá? Então, né? Criei o componente aqui da imagem, coloquei ele aqui dentro, né? Ou seja, todos esses componentes, head, link, imagem, layout vai ter que ter, só que layout é uma outra pasta. Aí você vai criar uma pasta de layout, você pode criar um componente de style dentro do teu elemento, né? Por exemplo, você vai colocar alguma coisa, se você fosse colocar alguma coisa de CSS dentro do React, você ia usar uma tag de style, né? Mas não pode, você pode estar querendo usar alguma coisa tipo Tailwind. Então, na verdade, o que a gente vai querer é criar, né? Criar um diretório raiz aqui a nível do Next.js, mais um diretório que vai ser o layout. Na verdade, componente. Dentro de componente, você vai criar um arquivo chamado de layout.js. E aí, dentro do layout.js, você vai botar, sei lá, alguma coisa qualquer. Ou seja, na verdade, tudo que você está fazendo é chamando um layout, aí sim isso aqui vai funcionar. Pronto. Não serve para nada por enquanto, né? Mas você pode. Se você botar aqui, tipo, antes desse da realidade aqui, layout, e aqui fechando layout. Por enquanto, não vai ter grandes alterações, né? Porque ele não está fazendo absolutamente nada. E aí, você pode, dentro do componente, botar, sei lá, um módulo CSS. O componentes vai ser a pasta padrão para tudo externo que você vai chamar. Então, todas aquelas coisas que você fazia com CSS, com Tailwind, com o que quer que fosse, todos os módulos CSS, você vai poder adicionar essa minha pasta de componentes. Então, esse layout que eu criei aqui vai ser um arquivo JS e eu posso começar a inserir elementos dentro dele, né, importando estilos para jogar para qualquer coisa que esteja aqui dentro. Então, o layout, ele vai encapsular, ele vai ser containerizar a minha página e eu vou conseguir criar dentro desses componentes containers, ou seja, layout é uma coisa minha, né? Vai ser a minha primeira página, né? Vai ser como se fosse uma caixinha minha, e essa caixinha minha eu vou colocando, né, coisas dentro dela. Então, eu posso colocar modificações, então eu posso, por exemplo, criar um template de página que eu vou utilizar para qualquer coisa, né? Então, eu criei aqui o layout, vim aqui no layout e vou criar um módulo CSS qualquer que tenha component, vou criar um arquivo aqui, layout,
.modo.css, bem exatamente como tem no próprio exemplo lá da própria página do React, né? Então, do React não, do Next Styles .container. Então, import styles from tá. E aí rodar. E aí tem um estilo que não está aqui. Style sheet, container. Porque não é style sheet. Styles. Pronto. E aí, simplesmente vai alterar. Então, na verdade, tudo que eu colocar aqui em layout vai aplicar a qualquer container que eu possa trabalhar, e eu consigo fazer isso para qualquer coisa. Então, eu consigo botar as minhas imagens, consigo criar páginas padrão. Então, tudo isso vai facilitar bastante o meu trabalho. Então, para você que está no primeiro momento, né, tá no primeiro momento começando uma carreira como desenvolvedor front-end, isso facilita bastante. Isso é bem diferente do que a gente tinha, por exemplo, nesses geradores estáticos de página. Cara, tipo assim, Pedro, é porque eu fui mongoloide. Eu estava querendo botar a imagem dentro como label do meu link, né? Cara, eu não resolvi, eu só coloquei o nome certo, Luiz. Olha só, o que eu fiz foi assim, estava aqui, assim, a treta da imagem é que ela tem que ser sempre o height e o width. Por quê? Porque ela tem que redimensionar automaticamente. A imagem, eu estava botando com um formato que ele não aceita. Ele usa JPG, eu estava botando uma outra coisa. Então, quando eu botei aqui a imagem certinha, importei aqui a imagem certinha, botei o width e o height certinho, funcionou tranquilo. E aqui, o layout, eu só estou importando o layout que vem aqui da pasta de componentes. Então, assim, eu não fiz nada. Na prática, eu não fiz nada. O erro que não estava ajudando... Na verdade, Na verdade, o erro diz o seguinte, eu não estou reconhecendo esse componente. Claro que não está reconhecendo esse componente, está no link errado. Então, tipo assim, é uma coisa, tipo assim, é bem tranquilo de utilizar, né? O Next, ele não tem grandes coisas para mudar, né? Assim, ele traz para a gente, né, suporte a algumas coisas que a gente já vinha trabalhando, né? Ele permite, né, criar componentes, né, estilos até mesmo globais, então eu consigo gerar tipo, estilos para componentes, né? Então não tem muito mistério. Então, eu posso criar um estilo global, né? Dentro para gerar aqui dentro do meu da minha aplicação. Tudo que eu preciso para criar por exemplo, estilos globais é criar um arquivo, né? _f.js. E aí, dentro desse arquivo, né? Importar alguns elementos que vêm.
Então, vou criar aqui, dentro de Pages. Vou criar aqui no nível mais alto, Styles. Não, acho que... Não, já criei. E aqui dentro de Styles eu vou colocar um modo, vou criar um arquivo chamado global.css. E aqui eu vou roubar descaradamente essa bodega daqui, ó. Vou roubar um CSS qualquer. E aqui no app.js, ou seja, que é onde eu vou de verdade gerar esses meus elementos, eu vou dar um import. Então, o app.js ele vai ser o que eu vou utilizar para todo mundo. Styles /global.css. E aqui eu vou criar um outro export. Default function app. Tá. Então, o que eu estou dizendo assim, vou criar uma função componente, né? Ou seja, vou pegar qualquer objeto que eu colocar aqui e eu vou adicionar como opção esse page props, mas eu vou pegar isso aqui de um outro elemento. Tá, aqui. Quando eu adicionar, de vez em quando você vai ter que fazer isso aqui, npm run dev. Pronto. Estou aqui só recapitulando. Criei várias pastas aqui. Todas essas pastas são padrões. Uma pasta de estilos, onde eu vou botar os meus CSS. Uma pasta público, que são meus arquivos estáticos. Uma pasta pages, que são os paths das minhas aplicações. Uma pasta de componentes, que são as coisas que eu quero subir junto com meus componentes, né? São os padrões que eu quero que a minha aplicação tenha,
né? Eu vou começar, todos os elementos que eu tinha do React, eu consigo chamar um equivalente do Next, justamente eu consigo compor as minhas aplicações dessa forma, então imagem, elemento, eu consigo compor, tá? Os meus estilos eu consigo aplicar, eu vou ter como padrão esse elemento aqui, o app.js, que vai ficar dentro da minha pasta dentro do meu pages, né? Junto do meu index.js, no mesmo nível, tá? Não aqui dentro de posts. Não dentro de aula, né? Mas no mesmo nível do index.js. Então, por exemplo, né? Lembrando, eu vim aqui em aula, mas eu posso vir aqui em posts. E aqui tem meu primeiro post. Ou seja, eu navego direitinho. Aqui eu criei o componente de layout. Do componente layout chamei o head e ele vai mudar a minha página. Então, assim, tudo é bem tranquilo de fazer. Tá? Então, vocês veem que eu vou subindo essas coisas dinamicamente e eu tenho outros documentos. O que eu vou fazer agora na próxima aula? Né? O que eu quero fazer com vocês na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai fazer a aplicação completa. Então, a gente vai chamar um back-end, a gente vai chamar o back-end completo, né? E vai deixar de fazer só essas aplicações, né? Vai usar agora o Next.js com algumas outras ferramentas, como, por exemplo, a gente vai brincar de coletar dados da minha aplicação, né? E jogar isso, fazer o overview completo com o React, com o Next e com o próprio Node.js. Professor, Diga. eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque, assim, eu não tenho experiência com React nem nada, eu só trabalho com Vue. E eu não entendi muito bem o que o Next acrescenta no React, porque, assim, por exemplo, essas coisas de criar uma tag image ali, que você pode reutilizar várias vezes. Isso a gente já tinha com o React, né? Uhum. Então, eu não entendi muito bem o que é o Next, assim, nesse contexto. Tá, o Next, ele, na verdade, ele é construído em cima do React, né? Ele tem diferenças de performance, né? Em relação ao React, né? Por quê? O que o Next vai ser? O Next em si ele é um framework do React construído para renderizar aplicações React de forma mais fácil, ou seja, né, justamente aquela questão de assim, se você tem 1000 coisas para renderizar, você ir renderizando dinamicamente. Então, né, em vez de eu fazer o server-side rendering, eu estou fazendo, né, o client-side rendering. Então, essa é a aplicação. Então, em vez de eu dar um create React app, o Next.js está dizendo o seguinte, olha só, eu vou fazer isso, né, criar isso a nível do meu cliente. Ou seja, lembra, não sei se vocês são da época, é como se eu fizesse um Ajax, eu não sei se vocês são dessa época. Uhum, sei. Tá, beleza. É como se fosse um Ajax, só que com todas as propriedades que eu tenho do React. Entendeu? Então eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida. Então é como se eu estivesse reescrevendo para ganhar, né, performance. Uhum. Né? E isso dá para a gente, e quando a gente for trabalhar, isso acaba dando para a gente um ganho, né, bastante significativo. Tá? Então, assim, existe uma discussão muito grande hoje entre usar o Next, o Gatsby, ou então o próprio Create React, né? O Create React App, né? Então, é muito legal ter essas coisas como todas, né? Então, mas
ele já, assim, não é como se ele tivesse, como se o Next fosse uma coisa recente, ele já tem algum tempo, mas ele tem ganho tração justamente por causa desses elementos, né? Então, assim, ele faz o SSR, não tem problema, mas ele vai transformar, vai ter essa questão de zero configuration, né, de rotas, como que nem eu estou mostrando aqui, é só você saber o padrão, né? O CSS em JavaScript, né? Você tem essa geração, né, local aqui no cliente que dá mais velocidade, né? Mas eu posso transformar também as coisas como e essa questão, né, realmente ao fazer esse client-side rendering, ele acaba sendo uma opção melhor, uma opção, né, mais performática para você fazer single page application. Entendi. Né? E é onde tem. Entendi, obrigado. Tá? Eu acho que isso. Eu queria perguntar, porque assim, o React é como se fosse, ou você escolhe o React, ou Vue, ou algum outro framework, né? E aí o Next, ele é para o React. Teria algum framework que faz a mesma coisa, só que para o Vue? Por enquanto eu não sei, não. Provavelmente a galera deve estar trabalhando em relação a isso. Entendi. É porque, como eu nunca tinha visto nada assim, e eu só faço com Vue, eu fiquei confuso. Não, tá tranquilo. Cara, assim, até bem pouco tempo atrás, eu fazia tudo na mão, né? Mas, assim, quando eu comecei a cair pensa o seguinte, quando eu comecei a cair para o mundo mobile, né? Porque eu não tive escolha, né? Eu trabalho com sensores, então uma das fontes onde os sensores começaram a trabalhar muito foi com celulares. E aí usando sensor de celular, né? E aí eu não tive escolha, eu tive que cair para desenvolvimento mobile. E aí, no primeiro momento, eu fiz o que todo mundo fez. Fui desenvolver Android. Mas você já desenvolveu Android? Vocês já desenvolveram Android nativo? Eu não. Cara, é uma bosta. Nunca desenvolvi mobile, não. Desenvolver Android nativo é muito ruim, né? É muito Java, ruim. né? Java. Cara, com Kotlin melhorou, tá? Mas desenvolver com... Cara, é porque vocês não pegaram a primeira versão do Visual Studio, que era no Eclipse. Cara, era muito ruim. Era muito ruim. Eu vi isso aí. Cara, com o Android Studio melhorou, só que o Android Studio você precisava de 3 vezes mais máquina do que eu precisava com o Eclipse. Então não melhorou, entendeu? E aí, quando eu comecei a migrar para essa questão de trabalhar com React Native, né? Eu falei, pô, que legal, que bacana, dá para fazer umas paradas bacanas aqui nesse negócio. E aí surgiu a questão do PWA, né? E do Single Page Application, né? O PWA é essa Portable Web App, que não necessariamente ela é uma Single Page Application, mas essa soma de PWA com Single Page Application ficou um negócio muito legal, porque permite que, ao mesmo tempo, eu use o recurso performático do JavaScript dentro de uma interface, né, que já é amigável, né? O celular já é amigável para isso, né? E o Google permite agora que você use esses PWAs dentro da App Store do Google. Então, assim, começar a ter um elemento que permita essa componentização para que você desenvolva rápido, e o que é mais importante, que você reaproveite os seus componentes para diversas aplicações, acabou sendo muito importante. Para mim, acabou sendo bastante importante. O que eu acabei fazendo bem. Então, o Next é o cara que eu comecei a pegar agora. Ele não é que ele seja recente, é que ele tem ganho. Acho que no último ano, de uns 2 anos para cá, é que ele tem ganho mais momento, né? Mais desenvoltura. Então, eu acabei trabalhando com ele, brincando com ele nesse último ano. Mas tem sido uma experiência bem legal, né? E aí eu resolvi improvisar e trazer ele para a gente discutir. Então, essas são as diferenças. Eu acho que aqui onde eu começaria, né? Eu vou colocar o repositório da aplicação de teste lá para vocês, e na semana que vem eu vou gerar uma aplicação total com vocês, mas pensando nas coisas que eu acho que faltam para a gente fazer. Então, ver se a gente consegue fazer uma aplicação, né, trocando uma API MQTT ou REST, aí falar um pouquinho sobre MQTT ou REST. Então, é possível que nas próximas semanas eu fale um pouco menos do empreendedorismo e mais de teoria, né? Então, falar um pouquinho sobre essa troca de mensagens MQTT e REST, falar um pouquinho sobre testes, falar um pouquinho sobre programação segura, né, que o Luiz até levantou a bola hoje,
falando sobre isso. Ah, beleza, mas isso aí não é inseguro, né? Então é uma coisa que a gente pode tratar, né? E falta falar também sobre o WebSockets e se demore um pouquinho sobre o React Native para a gente gerar uma aplicação Android. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só, né? Eu vejo vocês na próxima segunda-feira, né? Dúvidas, traumas, problemas, só entrar em contato comigo. E por hoje vocês estão liberados, tá bom?